O que é interessante a gente voltar agora é discutir o impacto político que isso tem, porque, lembrando, Trump levou o tiro no sábado, dia 13 de julho, enquanto agora, nessa segunda-feira, dia 15, seguindo até o dia 18, começou hoje, segue até o dia 18, vem a Convenção Nacional Republicana. Lembrando como é que é lá, pessoal, o sistema de partidos nos Estados Unidos. São comumente dois partidos que disputam a eleição presidencial ou mesmo as eleições distritais, parlamentares, etc. Partido Democrata, Partido Republicano. Então, existem eleições intrapartidárias para descobrir quem é que vai ser o nomeado, como eles chamam, quem é que vai ser o indicado, quem é que vai receber a nomeação para ser, de fato, o candidato no voto geral. E Trump, até agora, hoje, se tornou oficialmente o candidato. Na verdade, ele foi convidado a ser o candidato hoje pelos votos revelados das eleições intrapartidárias. Na quinta-feira, ele deve discursar na Convenção Nacional Republicana e deve aceitar a candidatura, aí sim consolidando, mas foi oficialmente nomeado pelo partido, falta ele formalmente, só por questão de formalidade, aceitar a candidatura. Será ele, ao que tudo indica, não existe nenhum propósito para ele recusar. Então, feita essa ilação, para a gente ter aí qual que é a norma do jogo, Trump deve ser o candidato. A Convenção Nacional Republicana é esse evento tão principal que confirma a nomeação dele. Ele tornou o evento ainda mais notório, não só por tudo que aconteceu, por toda a circunstância, mas também porque Trump revelou seu vice, que é J.D. Vance. Então tem todo esse impacto. Hoje, então, começa a Convenção Nacional Republicana. Então vocês veem a tarja aqui abaixo de mim, a gente vai discutir o assunto na sequência. Convenção Republicana começa hoje, J.D. Vance é o vice de Trump. Como eu dizia, a gente já explicou o que é a Convenção Nacional Republicana e agora a gente parte, a partir da notícia, para os impactos políticos de como isso deve afetar a disputa eleitoral. O clima é muito positivo do lado republicano, com o Trump tomando uma postura de herói. E mesmo as imagens, com ele com o punho erguido, como vocês viram na reportagem mais cedo, dá um tom de mártir, um tom que pode, politicamente, trazer para ele resultados interessantes. Com certeza isso é uma situação lamentável, ninguém quer passar por isso e é algo que não se deseja para ninguém, mas feita essa ressalva, quando a gente pensa em como isso deve influenciar a disputa daqui em diante, isso pode trazer ganho para ele, até porque ele se vale da narrativa do homem contra o sistema, um outsider na política, e esse incidente acaba por reforçar isso, e mesmo a postura que ele teve, levantando com a orelha ensanguentada e o sangue respingando no rosto, e erguendo o punho enquanto a plateia gritava USA, USA, Estados Unidos, a sigla EUA, né? Na tradução em inglês, USA. Isso reforça todo esse contexto, indubitavelmente. Vocês veem aqui ao meu lado algumas imagens relacionadas à Convenção Nacional Republicana. Isso é uma imagem, então, da chapa. E vocês veem também um tweet onde Elon Musk, o pessoal não gosta quando eu pronuncio errado o nome dele, mas então, Elon Musk, ele próprio também tweetou a respeito, dando apoio a Trump e Vance e a chapa deles. Vamos entender, então, como é que foi essa situação com a Convenção Nacional Republicana e a nomeação do Vance como vice-presidente, Trump confirmado como candidato, ao que tudo indica, e o Vance como vice. Quem é o tal do Vance? Isso é uma escolha interessantíssima e tem muito para a gente discutir aí no assunto. Como a gente está nesse momento onde os assuntos se dividem, pessoal, eu vou aproveitar para convidar vocês a curtirem, comentarem, compartilharem. Tudo isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas e também fica o apelo, esteja conosco por e-mail, esteja conosco por WhatsApp. É muito simples, você pode acessar o link aqui na descrição do vídeo ou aqui do lado no chat ao vivo. Melhor ainda, a gente está lançando uma série, estamos trazendo dos Estados Unidos para o Brasil uma série chamada A Guerra Final. Para a gente não interromper demais a pauta, vou falar disso mais adiante, mas trata do chamado Plano de 100 anos do Partido Comunista Chinês para se tornar a potência dominante no mundo, uma mega série documental em 6 partes. Pelo link aqui embaixo na descrição, você assiste o primeiro episódio e de quebra fica conosco por e-mail e WhatsApp. É o 2 em 1. Você se inscreve para estar conosco por e-mail e WhatsApp, já que muita gente tem dito que não recebe nossas notificações, e de quebra assiste ao primeiro episódio de uma série que normalmente só está disponível para os nossos assinantes gratuitamente. Tá certo? Feita a ressalva, então, eu agora com a garganta hidratada, a gente pode continuar. J.D. Vance é o novo vice de Donald Trump. Vocês veem a imagem dele aqui ao meu lado.
Ele parece jovem e, de fato, é jovem. Ele tem 39 anos, mas o vice de Trump, agora confirmado na Convenção Nacional Republicana, tem uma longa história de vida, maior talvez do que a sua idade sugeriria. Ele vem do interior do estado de Ohio, por onde é atualmente senador, eleito em 2022, só está aí com cerca de 2 anos de mandato. Ele foi veterano, é um veterano do exército americano, chegou a lutar no Iraque, tem formação em Yale e também foi um operador no mercado financeiro, foi um executivo em finanças, um sujeito com um histórico, então, tanto acadêmico quanto um veterano do exército, e também no setor privado, trabalhando com finanças, acumula aí um currículo impressionante para sua idade de 39 anos. Mais impressionante é a forma como ele entrou no debate público. O J.D. Vance é o autor de um livro chamado Hillbilly Elegy, que é um negócio como a crônica, a epopeia do Hillbilly, a epopeia do caipira, ou caipora. É um termo assim carinhoso para quem é do interior, um termo que dá aquele tom de um sujeito que vem de uma comunidade provinciana. Esse livro traz as memórias dele crescendo numa família branca de classe trabalhadora no interior dos Estados Unidos, na cidade de Middletown, em Ohio, e não vou saber agora como é que tá, se aparece no Netflix brasileiro, mas no americano o livro dele virou uma superprodução no Netflix, o que deixou ele muito, muito notório. Mesmo com todo o movimento MAGA, com todo o movimento republicano, é dito que o livro dele condensa muitos dos aspectos culturais que inspiram, que motivam todo esse movimento, porque ele consegue condensar numa peça que não é política, que não é jornalística, numa peça que é romântica, vamos colocar nesses termos, uma peça que é narrativa, ele consegue condensar muitos dos anseios das pessoas que votam em Donald Trump, das pessoas que se investem politicamente no movimento MAGA, no movimento do Make America Great Again. Porque é um negócio que está em sintonia com muitas famílias que viram sua prosperidade declinar, conforme muitas montadoras, muitas indústrias iam para fora dos Estados Unidos, que viam uma classe falante na televisão, uma classe política no Congresso que muitas vezes não os representava, que não encontrava tantas referências no debate público há algum tempo atrás. Então, ele tem esse caldo cultural que traz uma identificação muito grande com o público de Trump. Apesar disso, para vocês que já deram um Google nele, que já devem estar dando uma olhada, vocês podem ter percebido que o J.D. Vance não era, pelo menos, um cara que morria de amores pelo Trump. Quando ele surgiu nos holofotes, antes mesmo da política, ainda como o autor do livro Hillbilly Elegy, que eu descrevi há pouco, ele apareceu como um sujeito que se dizia um never Trumper. Fazer uma brincadeira aqui é comparativo ao ele não aqui no Brasil. Um sujeito que qualquer um menos o Trump, eu sou um never Trumper, Trump nunca. Contudo, ele foi o sujeito que Trump apoiou para o Congresso em 2022 no estado de Ohio. Vamos entender então um pouco dessa história. Mesmo Trump já anteriormente falou sobre o J.D. Vance, dizendo: ele não gostava de mim, ele falou umas coisas desagradáveis sobre mim, mas é porque ele não me conhecia, depois ele me conheceu e ele passou a me amar. A situação ficou numa de que o J.D. Vance disse ter, ou melhor, o que se construiu entre os diálogos dele, do Trump e de interlocutores foi que ele dizia ter uma ojeriza à pessoa do Trump como indivíduo, mas depois de conhecê-lo pessoalmente percebeu que as pautas que eles tinham em comum estavam acima disso e que eles poderiam trabalhar juntos. Como é que ele surgiu na cena política? Como ele já era famoso como o escritor do Hillbilly Elegy, ele estava saindo para o Senado, e como ele atraía muito esse público conservador porque conseguia condensar muito desses anseios numa história narrativa, como eu vinha falando, ele então saiu para o Senado pelo estado de Ohio, logo um backdrop, um pano de fundo aí de onde o romance que ele escreveu com as suas próprias memórias, negócio autobiográfico, se passava. E também veterano do exército, um negócio que conta muito para o pessoal mais conservador nos Estados Unidos. Então ele surgiu ali no Ohio com esse background já saindo para a fama, e o que aconteceu foi que estava tendo um debate entre, isso era ainda questão primária, então que nem eu falava que os presidentes são escolhidos primeiro quem vai ser o nomeado dentro do partido, e depois tem a eleição geral para disputar com o candidato do outro partido. Num debate das primárias do Partido Republicano para decidir o senador ali de Ohio, o J.D. chamou a atenção do Donald Trump Jr. Era um debate interno. E o que aconteceu foi que o J.D.
era o único candidato naquele debate interno contra a imposição de uma zona livre de voos, uma zona aérea restrita em cima da Ucrânia. O que isso significa? Ele falou naquele debate que ele era contrário a que se isolasse os céus da Ucrânia, porque se os Estados Unidos fossem efetivamente ser o país que iria enforce, iria fiscalizar, iria impor à força essa zona onde ninguém poderia voar, significaria que haveria dogfights, combates aéreos entre caças e pilotos americanos e caças e pilotos russos para manter essa zona aérea livre, esses céus livres, conforme se discutiu em 2022. Quem acompanhava de perto essa pauta do militarismo vai lembrar, conforme se discutia em 2022 essa questão quanto à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Para até entender, porque vocês devem ver muito bafafá sobre isso nos próximos dias, mas como é que é esse negócio? O J.D. Vance chegou a comparar o Trump a Hitler. Ele disse que o Trump poderia ser como Hitler, mas era um cenário hipotético, ele estava discutindo o assunto, mas ele disse que o Trump não era um bom candidato e que poderia ser como A ou B. Nesse caso, ele até citou o nome do antigo líder da Alemanha nazista, para mostrar como ele era never Trumper mesmo. Agora, esse é o J.D. Vance, e isso são algumas das questões que a gente tem sobre ele. Eu vou consultar minhas notas com vocês, pessoal, para ver se a gente está fazendo jus às informações gerais sobre ele, mas basicamente é isso. Perfeito. Vale dizer também que, como um sujeito que esteve no setor privado, que tem uma proximidade com o pessoal do Venture Capital, o pessoal do capitalismo, dos investimentos. Venture Capital é o termo nos Estados Unidos para mercado de valores imobiliários e investidores que estão lidando com parcelas de empresas, etc., trocando em bolsas de valores e também investindo em startups, etc. Então, ele tem esse contato e é uma potencial fonte de doadores, é outra das questões que se fala sobre ele na imprensa nos Estados Unidos. Agora que a gente pontua essas questões sobre o Vance em termos de quem ele é, e a gente conseguiu falar um pouco sobre esse groundwork, aí esse... Pessoal, vou pedir perdão pelos termos em inglês, às vezes eu passo o dia lendo a imprensa estrangeira e acabo me confundindo na hora de dizer. Mas, falando desse pano de fundo que tem a respeito dele, essa base, a gente pode agora partir então para o que isso significa para a chapa do Trump e qual é a discussão sobre isso. Primeira questão. O Vance é um cara jovem. Então, houve analistas dizendo hoje que ele poderia mesmo ser, com essa indicação a vice-presidente, uma figura a ser preparada para o futuro da ala maga, da ala mais... não gosto da narrativa de dizer que essa ala é radical quando o sujeito acabou de levar... acabou de ser vítima de uma medida mais radical do que aquilo que ele fala. Mas essa ala maga do Partido Republicano, o que tem sido dito por analistas é que o Vance pode ser, então, uma pessoa para levar adiante essa tradição, para ser eventualmente um sucessor. Apesar disso não ser dito abertamente, é uma análise que figurou em alguns dos principais veículos de mídia dos Estados Unidos. Isso é um dos pontos. Outro ponto que vale a pena a gente discutir é a postura dele quanto a relações exteriores. Quando ele foi notado pelo Donald Trump Jr. naquele debate das primárias para o Senado em Ohio, ele tomava uma postura que tem sido mais e mais vista em dada ala do Partido Republicano e que traz, bom, algumas posições divergentes da forma como os Estados Unidos se portam nas suas relações exteriores. O J.D. Vance deve reforçar uma postura isolacionista que tem sido vista em alguns discursos do Trump. Isso é até uma das questões principais, e a gente conversou sobre isso quando a gente estava fazendo a cobertura do debate americano lá atrás, no dia 27 de junho, que é o seguinte: os Estados Unidos, até pela sua tradição, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo antes, são um país com uma tradição de assumir protagonismo internacionalmente. O governo Biden toma uma postura de trabalhar de forma... Não estou falando se isso é bom ou ruim, estou falando sobre diferenças nas propostas, nas medidas que vêm de cada lado do espectro político nos Estados Unidos e como o J.D. Vance se encaixa nisso. Mas a postura no governo Biden tem sido muito mais uma de trazer responsabilidades que em dados momentos da história foram muito centradas nos Estados Unidos para organismos multilaterais. Isso vai desde a ONU em fóruns
mais abrangentes em termos dos países que englobam, há mesmo questões que são pontualmente mais relativas a aliados próximos dos Estados Unidos, como no caso de OTAN e G7. Muitas decisões que, por momentos da história, foram tomadas de forma mais em foro privado de Washington, têm sido no governo Biden levadas para deliberação com parceiros europeus, em especial muito de França e Alemanha. O Trump, mesmo pelos think tanks que estão perto de pessoas que estiveram no seu governo anterior, think tanks que estão perto de pessoas que provavelmente ou possivelmente figurariam em um possível governo Trump em 2025, a partir de 2025. Então, por exemplo, com o think tank America First, que dá o tom de um isolamento maior dos Estados Unidos em si mesmo, talvez mais protagonismo em decisões internacionais ou talvez menos participação mesmo em decisões internacionais. A postura do Trump quanto à OTAN atraiu muitas críticas. Aquela fala que ele fez a respeito de deixaria o Putin fazer o que quisesse se os membros da OTAN não tivessem dando a contribuição do PIB, não tivessem participando e tivessem delegando sua segurança aos Estados Unidos. São algumas das falas que preocupam tanto parceiros no exterior, quanto mesmo algumas pessoas no debate público americano. Agora, o Vance, onde ele se encaixa nisso? Ele deve ir mais para o lado de reforçar essa convicção dos Estados Unidos de olharem mais para dentro e de delegarem menos ou participarem menos de organizações multilaterais. É um dos pontos. Houve pessoas que até criticaram o Vance como um sujeito ligado ao Kremlin. Aqui a gente não gosta de noticiar coisas que a gente não possa apurar de forma independente, então, sendo transparente com o público, pelo que eu vi até agora, isso fica ainda em termos especulativos, apesar de a postura dele ser uma que traz preocupações em termos do futuro das guerras no leste da Europa e em Israel, porque é alguém que adere a uma corrente do Partido Republicano que favorece menos apoio militar à Ucrânia, dizendo que isso não seria do interesse nacional dos Estados Unidos em uma série de hipóteses. Claro, cada caso é um caso, mas fato é que hoje a contenção da Rússia na Ucrânia depende muito da postura que os Estados Unidos devem tomar, então isso é um dos pontos a ser observado. Novamente, não fazendo juízo de valor, aí quem tem que ter opinião é o público. Estou aqui para tentar informar no melhor da minha capacidade. Mas o Vance toma essa postura nessa corrente mais isolacionista, vamos usar esse termo, apesar de não ser cabalmente preciso, do Partido Republicano. Perfeito? Isso é algumas das questões que têm sido citadas a respeito dele. Agora, em termos eleitorais, ele pode, por ser um cara que já teve esse antagonismo ao Trump e mudou de opinião publicamente, talvez seja alguém que possa atrair pessoas para mais perto de Trump. Depois, é um cara que tem uma série no Netflix, um livro que foi um super best-seller e que dialoga muito com famílias operárias, até em estados-chave dos Estados Unidos. Então é alguém que pode ter esse diálogo com essas famílias e até com o eleitor mais jovem, por ter apenas 39 anos e ter já um currículo que é muito do que os jovens americanos podem almejar para si mesmos, em especial um conservador que já serviu no exército, ele serviu no Iraque, o Vance. Então, militar, teve sucesso acadêmico e teve sucesso no setor privado, pode agradar tanto doadores quanto um público jovem. Eleitoralmente é alguém que pode ter um apelo bastante grande e, isso importantíssimo. Horas após o anúncio, já vem a notícia de um possível debate com Kamala Harris, a suposta, vejamos o que acontece, mas a suposta vice de Joe Biden na disputa de 2024. Então, há essa possibilidade real de um debate entre eles na emissora CBS vindo adiante. Algo ainda a se confirmar, mas ao que tudo indica, o Vance deve aceitar e o desafio está na mesa, então, para que ele debata com Kamala Harris. A gente fica, então, com a notícia e lembrando, a Convenção Nacional Republicana, com a importância que descrevi, segue até quinta-feira. Pessoal, gostaria que vocês comentassem aqui, vocês que acompanham a gente há mais tempo podem saber que algumas das nossas coberturas envolvem fazer eventos ao vivo com comentário antes e depois, convidados e tradução simultânea. Comentem aqui se vocês gostariam que a gente fizesse tradução simultânea do discurso de Trump na Convenção Nacional Republicana. Vai ser na quinta-feira.
me parece racional, me parece interessante para o público que, ao invés da nossa cobertura normal aqui no Diante dos Fatos, esse programa que eu apresento, a gente faça uma cobertura especial do último dia. A gente também está querendo fazer com a convenção dos democratas, que é depois da dos republicanos. Ainda não aconteceu, elas não acontecem na mesma época, há ainda algumas semanas até a dos democratas.